A palavra galés quer dizer aquele porão de navio. Então essas pessoas condenadas à morte eram levadas até os porões de navio de guerra de Roma. Para quê, Gabriel? Para remarem nos navios romanos, nas campanhas de guerra do Império Romano. Então quando Paulo está dizendo que os homens nos considerem ministros, ele não está dizendo que os homens nos considerem como pessoas de um grau elevado na sociedade ou na igreja, mas ele está falando de pessoas que são remadores, que estão com o remo na mão remando. E sabe o que me chama a atenção, irmãs? É que normalmente quem estava na galés do navio não tinha nenhum tipo de reconhecimento. Quem estava no convés não sabia o nome de quem remava, não sabia a história de quem remava, não sabia da onde quem remava veio. E aliás, não deveria saber mesmo, porque eram homens condenados à morte. Mas sabe o que me intriga e me chama a atenção? É que quem fazia o barco andar não era quem estava no convés aparecendo, mas é quem estava escondido na galés remando. Quem faz a coisa andar não é quem tem os cargos mais elevados e são vistos por todos. Quem faz a coisa andar é gente que não aparece, que ninguém sabe o nome, que ninguém sabe da trajetória, mas está na porta remando, está na cantina remando, está fazendo visita no lar remando. Talvez não tenha oportunidade numa festa como essa, mas está na segunda-feira, no ciclo de oração. Não tem, aleluia, muita gente, mas está remando. Está na quarta tarde, não tem muita gente, a igreja vazia, mas tem remadores e remadoras remando, dizendo: eu não quero nome reconhecido, eu quero ajudar o barco a andar. Eu não quero reconhecimento, eu quero fazer o barco andar. Em nome de Jesus. Meus irmãos, sem mais delongas, queria que você abrisse a sua Bíblia nessa noite na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E aí eu peço que você tenha um pouco de paciência, porque talvez você não entenda o texto, mas até o final eu creio que você vai entender. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, apenas o versículo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, apenas o versículo 1. Quem achou, diga: eu achei. Diz assim a palavra do Senhor, a minha tradução é a NA. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Amém? Você que está em pé pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Preste um pouquinho da sua atenção e também da sua paciência, para que você possa entender o que o Senhor colocou no nosso coração. Meus irmãos, minhas irmãs, igreja de Cristo, é de conhecimento de todos que a maior parte do Novo Testamento foi escrita pelo apóstolo Paulo. E eu tenho o costume de dizer que a conversão de maior impacto da história da igreja foi a conversão de Paulo. Porque depois da conversão de Paulo, abriu-se uma janela e uma porta de esperança de salvação para aqueles que não eram judeus. Digo isso porque a igreja pensava que a salvação era apenas para os judeus, mas através do apóstolo dos gentios, a salvação se expandiu e alcançou a todos por causa da visão que Deus deu ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em sua trajetória, ele fez 3 viagens missionárias. A primeira viagem missionária, ele saindo de Antioquia, passou por muitas cidades, abrindo ali igrejas, pregando a palavra, ganhando almas, estabelecendo o reino de Cristo em muitas cidades fora de Israel.
a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele também pregou, ele também ganhou almas, ele também passou de cidade em cidade, ali pregando a palavra e também abrindo igrejas, digamos assim. Mas também foi uma viagem de confirmação de fé a todos aqueles a quem ele já havia pregado em sua primeira viagem missionária. E durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo teve uma visão quando estava na cidade de Troade. Muito provavelmente em sonho ele vê um homem, e esse homem se reporta a ele e diz: Paulo, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Essa visão ela é de suma importância na história da igreja, porque até então Paulo estava focado, estava direcionado para as igrejas ou para a região da Ásia. Só que após essa visão, agora a trajetória de Paulo vai mudar e ele vai para a região da Europa. E essa visão ela é tão importante, essa direção é tão importante, que hoje nós temos o entendimento que toda a parte ocidental do mundo é uma parte de maioria cristã, porque o Senhor mudou a trajetória missionária da igreja. O Espírito Santo fez com que Paulo fosse na direção da Macedônia, e ali ele prega a cidade de Filipos, de Tessalônica, de Atenas, e ele chega à cidade grega de Corinto. Quando ele chega na cidade de Corinto, ele prega a palavra, ganha almas e depois vai embora. Quando nós olhamos para a igreja estabelecida em Corinto, a igreja de Corinto era, por uma certa parte ou visão, uma igreja que todo pastor queria pastorear, porque era a igreja dos 9 dons, era a igreja do talento, era a igreja que não faltava pessoas especializadas em nenhuma área. Não faltavam pregadores, cantores, não faltavam obreiros, não faltavam, aleluia, recepcionistas, irmãs ou irmãos para a cantina, não faltava ninguém em área nenhuma, não faltava músico, ministros de adoração. Era a igreja dos talentos, tinha profetas, tinha homens e mulheres batizados com o Espírito Santo, tinha mestres, enfim, era uma igreja completa. Todo pastor queria pastorear essa igreja pela perspectiva dos talentos que ela tinha. Mas quando nós olhamos a igreja na perspectiva da união, da unidade, da igreja como corpo, a Corinto era o tipo de igreja que quando o pastor presidente levantava dizendo: eu preciso de um obreiro para Corinto, os dirigentes se escondiam, porque apesar de ser uma igreja talentosa, Corinto era uma igreja problemática. Era uma igreja que tinha dificuldades na área da união, porque o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 3 e nos capítulos anteriores, ele diz à igreja de Corinto: eu queria falar a vocês como a espirituais, mas eu não posso vos falar como a espirituais, porque vocês são carnais, vocês são facciosos, vocês ficam entre si dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, quando vocês esquecem que todos nós fazemos parte do mesmo corpo, do qual Cristo é a cabeça. Então não existe isso de eu sou de um, eu sou de outro, eu sou do departamento tal, eu sou da panelinha tal, eu sou do grupo tal, eu me familiarizo mais com o grupo tal. Não, porque todos nós estamos em unidade, servindo ao mesmo Deus, ao mesmo Cristo, e indo em direção ao mesmo lugar, que é o céu de glória. Então Paulo quer falar à igreja como a espirituais, mas ele não pode, por conta da divisão que os torna carnais. O capítulo 4, versículo 1, que nós acabamos de ler, Paulo deixa uma mensagem àquela igreja. Ele diz que todos os homens, todas as pessoas daquela cidade, considerem os crentes como ministros de Deus. A palavra ministro no português, ela tem um significado completamente diferente da palavra que Paulo usa aqui. Porque ministro no português quer dizer alguém de um cargo elevado na política. Nós temos os ministros do STF,
Nós temos os ministros que são ali escolhidos pelo presidente da República, como por exemplo, ministro da Economia, ministra da Igualdade Racial, entre outros ministros. Quando nós trazemos para o campo religioso, no português, a palavra ministro quer dizer alguém de cargo elevado dentro da igreja, como nós temos aqui os ministros de Deus. Mas a palavra que Paulo usa quando ele diz que os homens nos considerem ministros de Deus, é uma palavra grega chamada uperes. Essa palavra, ela é interessante, porque uperes eram homens que foram condenados à morte pelo Império Romano, e antes de morrerem, eles eram levados para os porões dos navios romanos. O pereste quer dizer remadores de galés. A palavra galés quer dizer aquele porão de navio. Então essas pessoas condenadas à morte eram levadas até os porões de navio de guerra de Roma. Para quê, Gabriel? Para remarem nos navios romanos, nas campanhas de guerra do Império Romano. Então, quando Paulo está dizendo que os homens nos considerem ministros, ele não está dizendo que os homens nos considerem como pessoas de um grau elevado na sociedade ou na igreja, mas ele está falando de pessoas que são remadores, que estão com o remo na mão remando. E sabe o que me chama a atenção, irmãs? É que normalmente quem estava na galés do navio não tinha nenhum tipo de reconhecimento. Quem estava no convés não sabia o nome de quem remava, não sabia a história de quem remava, não sabia da onde quem remava veio. E aliás, não deveria saber mesmo, porque eram homens condenados à morte. Mas sabe o que me intriga e me chama a atenção? É que quem fazia o barco andar não era quem estava no convés aparecendo, mas é quem estava escondido na galés remando. Aleluia! Os que estavam em cima tinham uma visão privilegiada, os que estavam em cima tinham um lugar privilegiado, mas quem estava embaixo não tinha nome reconhecido, história reconhecida, não se sabia quem era e nem de onde vinha. Mas o prazer de quem estava embaixo é saber: enquanto eu remo, o barco anda, enquanto eu remo, o barco avança, enquanto eu remo, aleluia, nós avançamos. Deixa eu falar algo de Deus para você aqui, irmã e irmão. Quem faz a coisa andar não é o pregador que chega nessa hora, pega o microfone e aparece para todo mundo. Quem faz a coisa andar não é quem tem os cargos mais elevados e são vistos por todos. Quem faz a coisa andar é gente que não aparece, que ninguém sabe o nome, que ninguém sabe da trajetória, mas está na porta remando, está na cantina remando, está fazendo visita no lar remando. Talvez não tenha oportunidade numa festa como essa, mas está na segunda-feira, no ciclo de oração. Não tem, aleluia, muita gente, mas está remando. Está na quarta tarde, não tem muita gente, a igreja vazia, mas tem remadores e remadoras remando, dizendo: eu não quero nome reconhecido, eu quero ajudar o barco a andar. Eu não quero reconhecimento, eu quero fazer o barco andar. E nessa noite eu estou pregando para as remadoras e os remadores também. Gabriel, eu nunca peguei no microfone. Talvez Deus não te use pregando e nem cantando, mas o teu abraço cura. Talvez você nunca vai subir num púlpito como esse para ter uma oportunidade. Aleluia, mas Deus sabe que o teu sorriso muda o dia de alguém. A palavra que você libera na vida de alguém muda o ânimo de alguém. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele quer que você entenda que enquanto você rema, a obra dele está progredindo. A obra dele está... Eu estou pregando para remadores e remadoras aqui nessa noite. Eu estou pregando para gente aqui que talvez eu não saiba o seu nome, mas há um memorial diante de Deus, e Ele está anotando tudo, e naquele grande dia Ele vai lhe dar o salário.
Quem faz a coisa andar não está em cima, está embaixo. Se você olhar a história de Maria e de Marta, isso é muito bem ilustrado. Porque todo mundo fala de Maria, escolheu a boa parte, estava aos pés de Jesus, de fato escolheu a melhor parte. Mas pastor Tony, para Maria estar nos pés, Marta tem que estar na cozinha. E eu sei que você entendeu, mas eu vou falar de novo só para você não se esquecer. Para alguém estar aos pés, alguém precisa estar nos bastidores. Porque antes de você chegar aqui, alguém limpou a igreja. Antes de você chegar aqui, alguém foi lá no banheiro, passou um pano, esfregou a privada, passou um pano no espelho, colocou o papel higiênico. Quando você chegou aqui, teve alguém lá na porta com um sorriso nos lábios, te recepcionando. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Não queira reconhecimento, não queira nome citado no final do congresso, mas entenda: Senhor, eu sei que no meu lugar, eu sei que na minha simplicidade, eu estou remando e estou ajudando a obra, eu estou remando e estou mantendo o círculo de oração, aleluia, pegando fogo na tua presença, consagrando na tua presença. Agora é preciso que se entenda que remadores não são capitães. Porque quem foi chamado para remar, rema. Quem foi chamado para capitanear, capitanie. Porque é comum, e eu como filho de pastor falo isso com propriedade, é comum pessoas que foram chamadas para capitanear querer se meter na direção do barco. Que Deus me guarde aqui nessa noite. Só que se Deus te chamou para remar, se limite ao remo. Porque quem está com o volante vai dar conta diante de Deus. Gabriel, mas eu não concordo, mas você foi chamado para remar. Gabriel, mas eu acho que não tem que ser assim, mas você foi chamado para remar. Mas se fosse eu, fazia diferente, mas foi chamado para remar. Se fosse eu, a cor do vestido era outra, mas você foi chamado para remar. Se fosse eu, o hino não era esse, o hino era outro, mas você foi chamado para remar. Se fosse eu, era numa outra, mas você foi chamado para remar. Entenda, irmão, nós somos um organismo, nós somos o corpo. O que a boca faz, o dedo não faz. O que o dedo do pé faz, o dedo da mão não faz. Se você fizer a sua parte, eu fizer a minha parte, pastor Leontino fizer a parte dele, pastor Daniel fizer a parte dele, irmã Elza fazer a parte dela, as irmãs da regência fazerem a parte dela, a obra de Deus vai andar e o nome de Deus será glorificado. Você pode me ajudar a pregar aqui nessa noite? Diga para essa irmã e para esse irmão que está do teu lado: é cada um na sua área. Um planta, outro rega. Um planta, outro rega. Um planta e outro rega. Uma canta, outra ora, outra glorifica, outra ajuda na recepção, outra faz visita, outra dirige, outra ora, outra intercede, e a obra de Deus anda. Já diria, pastor Leontino, um ditado daquela porta para fora: às vezes é muito cacique para pouco índio. É muita gente querendo mandar. Só que Deus não chamou muita gente para mandar. Você está almejando um lugar que você não sabe o peso que é. Você está querendo atuar numa área que você não sabe a retaliação, aleluia, que está nela. Eu conversava essa tarde com o pastor Josué, com a irmã Lian, aleluia, com o irmão Henrique, a família deles. Meu pai é pastor, meu irmão, meu pai passou por uma rebelião de um homem que ele investiu na vida, que ele ganhou para Jesus, que ele foi canal de Deus para restaurar o casamento, que ele fez dele um obreiro,
consagrou ele, aleluia, a diácono, a presbítero, evangelista, pastor. Meu pai abriu uma congregação, confiou naquele homem, e pela inocência do meu pai, pela pureza do meu pai não pedia muita conta, até que um dia aquele homem se levantou numa reunião de obreiros e falou: pastor, tudo que está aqui é meu, tudo que está aqui está no meu nome, e a igreja não tem nada com isso aqui, tudo aqui é meu. O tio desse homem ficou contra ele. Eu disse, aleluia, o pastor Josué até riu, que teve uns obreiros lá que queriam até partir para cima desse homem, mas o meu pai falou: não, ninguém vai tocar nele, Deus vai trazer contas a ele. Eu vi meu pai ficar 7 dias de cama por causa daquele golpe que ele recebeu, por causa daquela rebelião que ele sofreu. E sabe o que eu me questionei? Aleluia, por que tanta gente quer ser líder, quer ser pastor, quer mandar, quer ter lugar, aleluia, de destaque? Porque eles não sabem o peso que é, não sabem a responsabilidade que é. E eu sei que eu estou pregando para a gente aqui hoje que está dizendo: Deus, é muito difícil estar na minha posição, é muito difícil estar no lugar que o Senhor me colocou, mas eu profetizo essa noite que Deus vai colocar um escudo na tua frente para apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Remadores não são capitães. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Ben-Hur, a versão mais nova dele, ilustra muito bem isso. Os remadores, eles tinham uma posição, o barco tem aquela forma encurvada de ambos os lados, e os remadores ficavam uma parte de um lado e uma parte de outro. Eu não sou pescador, e as únicas vezes que eu andei de barco foi barco a motor. Eu não sei se tem algum pescador aqui, mas quando o barco é a remo, você não pode remar de um jeito de um lado e de outro jeito de outro lado. Você tem que remar dos dois lados ao mesmo tempo. Só que em um navio de remos, coloque 50 homens para poder remar, 25 de um lado e 25 de outro. Eu pergunto, como é que você faz 50 pessoas remarem ao mesmo tempo? Como é que você faz 50 pessoas pensarem do mesmo jeito, ao mesmo tempo e com o mesmo propósito? Eu não sei quantas irmãs tem no grupo do círculo de oração, mas eu vejo aqui que são muitas. E aí eu pergunto, como é que faz um congresso desse, com tanta gente que pensa diferente, fala diferente, anda diferente e é criado de maneira diferente? Como faz, Gabriel? É porque tinha um homem, o baterista vai me ajudar agora. Você pode me ajudar, meu amigo, por favor? Ficava um homem, pastor Daniel, pastor Leontino, irmãos e irmãs, com um tambor entre as pernas, como se fosse o surdo da bateria, aquele tambor maior. Esse homem ficava na frente de todos os remadores. Ele tinha 2 baquetas na mão, e ele começava a bater no surdo, por favor. O que é isso? Ele está marcando o tempo. E quando ele marcava o tempo, os remadores diziam: nós vamos remar no tempo dele. Eu não vou remar como eu quero, não, nem quando eu quero, porque tem alguém que está na frente. Eu acho que alguém já entendeu, né? Que está dando direção. Não, mas eu sou diferente de você, você é diferente de mim. Eu queria remar de um jeito, você quer remar de outro. Eu queria ir para um lugar, você quer ir para outro. Mas tem alguém na frente chamado Espírito Santo. Você é mineiro, eu sou carioca. Pastor Josué, irmã Aliança, são pernambucano. Aleluia, já me falaram que tem alagoano aqui, tem goiano aqui, tem
Tem gente que foi criado com mais liberdade, gente que foi criado, aleluia, com a rédea mais curta, gente que é mais tradicional, gente que é mais contemporâneo. Mas quando o Espírito Santo começa a tocar, não sou eu e nem você, é a obra, é o barco. Porque o Espírito Santo é o único que tem poder de fazer uma cabeça diferente, alinhar com uma outra cabeça diferente, com uma outra cabeça diferente, com uma outra cabeça. Por que, Gabriel? Porque não é o que eu quero e nem o que você quer, é que aquele que está na frente quer, é aquilo que aquele que está na frente determina. Você pode dar a mão a essa irmã que está aí do teu lado? Isso. Se os irmãos quiserem fazer, está liberado. Se a juventude quiser fazer, está liberado. Faça assim com ela ou com ele. É o Espírito Santo tocando e a gente remando junto. É o Espírito Santo tocando e a gente remando junto. A diferença caiu por terra, o pensamento diferente, a raiva caiu por terra, o desejo. Por quê? Porque Ele chamou a gente para isso. Vem cá, presbítero Lugo, por favor. Vem cá, meu amigo, fica de um lado aqui, outro de outro, por favor. Fica aqui, porque o Espírito Santo chamou a gente para isso aqui, ó. Você está entendendo o que Deus está falando? Você está entendendo o que Deus está dizendo? Não é a tua vontade, não é o teu querer, não é como você quer. O barco tem capitão, e o capitão é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É uma boa noite para pedir perdão. É uma boa noite para chegar para alguém e falar assim: eu fiquei chateado, mas eu quero remar com você. Eu não gostei da sua cara, eu não gostei do que você fez, mas eu quero remar com você. Eu estou indo para o mesmo céu. É uma boa noite para ter conserto no meio do seu povo. É uma boa noite para a gente liberar toda essa raiva, todo esse estresse, todo esse sentimento mal. Por quê? Porque o congresso vai acabar, mas o barco tem que andar, o barco tem que andar, o barco tem que andar. Oh, glória. O barco tem que andar. Só há uma problemática aqui. Todos os remadores eram homens, lembra que eu disse? Condenados à morte. Sabe o que isso quer dizer? Que eles deveriam remar até o último dia da vida deles. Pastor Leontino, não sei se é verdade, mas eu acredito que seja verdade, pelo pouco que eu conheço o senhor. Alguém me falou assim: Pastor Leontino falou que vai, se tiver que morrer, vai morrer aqui no altar, mas ele nunca vai se aposentar. É verdade, pastor? É verdade. Por quê? Remar até cair. Gabriel, mas o que isso quer dizer? É que para remador, a ordem é: rema até o último dia da sua vida. Quem aqui viu um vídeo que foi viralizado na internet há 1 ano, 2 anos atrás, de um pastor que estava pregando, e enquanto ele pregava ele passou mal, caiu no chão e morreu? Você viu esse vídeo na internet? Foi chocante ou não foi? Foi impressionante ou não foi? Eu fiquei chocado com aquela cena, até que o Espírito Santo falou comigo: você acha que era melhor o quê? Ele morrer entrevado numa cama ou morrer no altar?
Você queria o quê? Que ele morresse com alguém dando comida na boca dele? Você queria o quê? Que ele morresse sem poder andar, sem poder nem fazer suas necessidades fisiológicas sozinha, tendo que alguém dar banho nele? Deus falou comigo, ele foi privilegiado, porque até o último suspiro ele estava. Eu tenho uma avó da igreja do Evangelho Quadrangular. Ela faleceu, partiu para o Senhor tem mais de 10 anos. A minha avó, no dia que ela partiu para o Senhor, ela saiu de casa para dirigir uma consagração. Foi até a igreja a pé, dirigiu a consagração, saiu de lá, foi na feira. Depois que foi na feira, foi fazer uma visita a uma irmã que estava doente. Minha avó com quase 80 anos de idade, fazendo visita a uma irmã que estava doente. Ela chegou em casa, sentou no sofá, tomou uma sopa de ervilha e foi levada por Jesus para a eternidade. No último dia da vida da minha avó, ela não estava numa cama, não estava na CTI, não estava na UTI, ela não estava sendo cuidada, ela não estava numa cama, ela estava remando. Ela estava remando. E eu aprendo com a palavra de Deus: pessoas morrem, orações não morrem. Pessoas morrem, orações não morrem. Pessoas têm validade, oração não tem validade. Eu posso dizer categoricamente que até hoje a oração da minha avó pela minha vida e dos meus primos circula ao céu dizendo: Senhor, guarda ele, guarda ela, abençoa ele, abençoa ela, usa ele, usa ela. Minha irmã, meu irmão, vai remar até o último. Gabriel, mas eu quero férias. O Senhor está dizendo: vai pegar o remo. Gabriel, não quero. Vai pegar o remo. Você foi chamado para remar até o último dia da sua vida. E você vai terminar esse congresso remando. E talvez eu não esteja aqui ano que vem, mas eu vou ver na live, eu vou ver nas fotos. Você ano que vem aqui nesse congresso remando. O uniforme vai ser diferente, a decoração vai ser diferente, o tema vai ser diferente, mas você vai estar aqui firme e forte, remando. Remando, 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 em cima do púlpito, junto com as irmãs, na galeria, no aleluia, nos corredores da igreja, nas cadeiras da igreja, mas você vai estar remando na congregação, no campo, em outra cidade, em Utuiutaba, mas vai estar remando. Eu posso botar a igreja de pé, pastor? Você pode ficar de pé? Já avisa alguém aí, irmão. É até o último dia remando. É até o último dia remando. É até Jesus voltar remando. Oh, olá, macho. Mas eu não estou muito bem, mas eu estou remando. Mas eu estou numa fase ruim, mas eu estou remando. Mas eu estou numa guerra lá em casa, mas eu estou remando. Minha saúde não está boa, mas eu estou remando. Por quê? Porque a minha certeza é: o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Eu não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou seu nome é Jeová Jireh. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Diga isso. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo.
Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo, eu creio em ti. Nós vamos orar. Oh, mistério. Porque você vai pegar o remo nessa noite. Faça chuva ou faça sol. Há uma frase de um dos maiores autores do mundo na área da psicologia e psicanálise, chamado Augusto Cury. Ele é brasileiro. Ele diz assim, ó: sorrisos e lágrimas, aplausos e vaias, sucessos e fracassos fazem parte inevitavelmente do contrato da vida. E isso está baseado, acredito eu, naquilo que o apóstolo Paulo disse: nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem os anjos, nem os homens, nem os principados, nem potestades, nem altura, nem largura, nem profundidade, nada irá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irás prover de novo. Nós vamos orar porque Deus não te autoriza a parar. Se essa palavra é para você, eu queria orar por você. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui, porque eu quero orar para te dê força para você continuar remando. Isso, venha. Gabriel, preciso de um renovo na minha vida para remar. Eu preciso de graça na minha vida para remar. Eu estou sob ataque, eu estou sob tribulação. Há uma palavra de Deus para a tua vida. Não larga o remo, não larga o remo, jovens. Não larga o remo, irmãos. Não largue o remo, obreiros. Não largue o remo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade vai soprar, mas eu não vou parar de remar. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Eu quero pedir um favor a você. Você que está aqui na frente, chega um pouquinho mais para frente, por favor. Na ligação, sem perder a ligação. Oh. Remo na mão, glória na boca e olhos no céu. Remo na mão, glória na boca e olhos no céu. Eu não sei se você largou o remo, mas o Senhor está dizendo: pega o remo. Eu não sei se você está olhando para as tuas mãos calejadas, mas o Senhor está dizendo: eu estou passando óleo nas tuas mãos calejadas. Deus não perdeu o controle da tua embarcação. Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle da sua história. Deus te trouxe aqui para dizer: não largue o remo. Cansado, sobrecarregado, frustrado, entristecido, mas com o remo na mão. Eu quero mais uma vez pedir aos obreiros que me ajudem, porque nós vamos orar. E eu creio que enquanto nós estivermos orando, vai descer óleo aqui, vai descer azeite aqui, vai descer uma graça renovadora, reparadora, restauradora. Deus vai restaurar a sua alegria em servir.
Deus vai restaurar a paz no teu coração, para que você reme com alegria e com paz. Não vai ser forçado, não vai ser obrigado, mas vai ser com alegria do coração. Feche os seus olhos. Senhor, nós oramos e levantamos a nossa voz. Há um povo aqui nessa noite. Que nós intercedemos e te pedimos, Senhor, não deixa eles largarem o reino. Não deixa essas mulheres largarem o reino. Não deixa esses obreiros, esses homens, essa juventude largarem o reino. O barco está balançando, está sendo chicoteado, mas que eles não percam o foco. Meu trabalho é remar, e o trabalho de Deus é controlar a tempestade, é acalmar o vendaval. Senhor, nós oramos nessa noite para que o óleo deste vaso possa ser renovado, para que haja paz novamente, para que haja alegria novamente, para que haja gozo novamente. Que as lágrimas de hoje, Senhor, sejam, ó Pai amado, produtoras de vitória, de milagre, de bênçãos, de um ministério bem sucedido, porque nós estamos remando e esse barco vai chegar no céu. Nós estamos remando e essa embarcação vai chegar na eternidade. Senhor, cura quem precisa de cura. Senhor, ajuda, ó Pai amado, aqueles que têm algum sentimento no coração. Ajuda, ó Pai amado, a liberar esse sentimento do coração. Gente que entrou aqui entristecida, angustiada, atribulada. Gente que está aqui, mas tem guerra em casa. Gente que está aqui, mas está em processo. Senhor, eu oro nesta noite para que haja aqui um óleo fresco, Pai, sobre a igreja, sobre a igreja, sobre a igreja, sobre a igreja. Não vai ficar ninguém parado, não vai ficar ninguém para trás. Senhor, eu oro, renova, sobre a sua vida. Olhe para mim aqui, porque eu encerro aqui. Você vai sair desse congresso entendendo que Deus e a sua obra não dependem de você, mas precisam de você. Porque Paulo diz que os homens nos considerem ministros de Deus. Não é ministro do Gabriel, de um pastor, de uma liderança. É de Deus. Isso quer dizer que enquanto você rema, seus olhos não podem estar em homens e mulheres, mas tem que estar naquele que colocou o remo na sua mão. Pessoas são falhas. Eu sou falho, você também é falho. Mas aquele que nos escolheu, Ele nunca te deu motivos para duvidar dele. Então reme até Jesus voltar, até o último dia da sua vida. Antes de passar o microfone de volta, eu faço uma pergunta. Permaneça só mais um instante onde você está e redobre a sua ligação. Há alguém no nosso meio, aqui na frente ou no plenário da igreja, e você não está nem afastado nem desviado. Como eu disse hoje pela manhã, você está de férias.
Mas hoje você entendeu. Eu não posso largar o reino. Gabriel, eu não sou crente, mas eu ouvi Deus falar comigo nessa noite. Essa palavra também é para você. Mas Gabriel, eu tenho que mudar para vir para Jesus. Não, você não tem que mudar para vir para Jesus. Você tem que vir para Jesus para Ele mudar a sua vida. Porque se você conseguisse mudar sozinho, Jesus não precisava morrer por você. Ele morreu por você para você vir como você está e Ele transformar a sua vida por completo. Mas eu tenho uma história, algo aconteceu. Não importa, quando Jesus morreu, não foi à toa que quando Ele morreu assim, de braços abertos. Ele estava à tua espera. Não adie essa decisão que é a mais importante da tua vida mais. A porta do céu está aberta para a tua vida. E o Senhor quer mudar a história da tua vida. Gabriel, o que é que eu tenho que fazer? É só você levantar uma de suas mãos. Tem alguém que por algum motivo se afastou ou não é crente, mas quer hoje fazer uma aliança com Jesus, ou quer voltar ao seu caminho? Alguém no nosso meio? Aonde? Tem uma moça aqui. A senhora pode vir só mais para cá, vem com ela. Só aqui mais à frente para a gente orar pela senhora. Não fique com vergonha não, fique tranquila. Nós temos uma alma para Jesus aqui nessa noite. Tem mais alguém? Tem mais uma aqui, a segunda está chegando aqui, chorando. É sua filha, irmã Aurélia? A filha da irmã Aurélia está fazendo uma aliança com Jesus. Essa... Irmão, você não vai dar glória não, irmão? Já tem duas almas aqui. Ah, Gabriel, mas Jesus está no meu coração. Jesus não é cardiologista, Ele não quer teu coração, quer a tua vida. E a terceira alma já está aqui. É uma ou duas? São duas. Que é isso, irmão? Já tem 4 almas aqui na frente. Tem mais alguém? A quinta está aqui, ó. A quinta alma, isso, vaso. Cola nele aí. Tem mais alguém? Pega o remo hoje. Tem mais alguém? É só você levantar uma de suas mãos. Aqui, ó, a sexta alma está aqui, ó. A sexta alma está aqui, ó. Oh, aleluia. Tem mais alguém? Cadê a sétima alma? Cadê a sétima vida? Você pode estar no teu lugar e não ter vindo aqui na frente, mas o Senhor te chama. Você pode estar aqui no meio, o Senhor está dizendo: se você levantar a sua mão para mim, a sétima alma está aqui. Traz ele aqui para frente, vem com ele, vem com ele. Pode vir, meu amigo, não precisa ter vergonha não. Eu só quero orar por você. Tem mais alguém? A oitava alma está aqui, ó. Oh, isso, vem com ele, vem com ele. Jesus está salvando na casa. O final da festa dos 71 anos do Coluna de Fogo é salvação, é salvação, é salvação. Cadê a nona pessoa? A nona pessoa está chegando aqui, ó. A nona pessoa está aqui. Cadê a décima? Cadê a décima? Irmão, não tem como você ter vergonha. Olha o tanto de gente que está aqui na frente. Cadê a décima pessoa? Se der errado, você volta para a tua vida. Ninguém vai te obrigar a ser crente. A décima já está aqui, ó. A décima já está aqui em Tuiutaba, Assembleia de Deus em Tuiutaba. Cadê a décima primeira? Cristo quer mudar a tua vida. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo
Ele quer mudar a tua vida. Cadê? Tem 11 aqui, são 11 aqui ou 10? Que eu já até perdi agora. 10. Tem mais alguém? Tem mais alguém? A igreja fica ligada, irmão. Tem mais alguém? Não há mais ninguém? Não há. Não há. Eu desejo do fundo do coração que Jesus te ofereça uma outra oportunidade. Mas eu só quero reforçar que no encerramento dessa festa, Jesus está salvando 10 almas. Você pode estender sua mão para cá. Eu queria pedir vocês que estão ou confessando Jesus ou voltando para Ele, que vocês levantassem a mão de vocês também. E aí vocês vão repetir assim comigo. Vocês vão repetir assim comigo. Eu, fala o seu nome agora. Confesso publicamente Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Amém? Ela também? Ela também? A senhora já é crente? A senhora quer fazer uma aliança com Cristo essa noite? A 11ª está aqui. Irmão, eu estou achando esse glória de vocês muito tímido para 11 almas no encerramento de congresso. Vocês deram mais glórias de manhã por uma alma. Hoje tem 11, agora de noite tem 11. Vamos orar, Senhor. O que nós daremos ao Senhor por isso? Senhor, nós queremos orar por essas 11 almas que estão aqui na frente. Queremos te pedir ao Senhor que o Senhor possa escrever o nome dessas almas no livro da vida. Fazer delas, Senhor, uma ilha. Que o Senhor possa destruir todas as pontes que ligam elas ao passado. Nessa noite nós repreendemos toda a retaliação pós-culto. Que quando elas colocarem a cabeça no travesseiro, possam dizer: foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Senhor, nós declaramos sobre a vida dessas almas: aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça do Senhor. E elas vão sair daqui para viver uma nova vida em Cristo Jesus. A partir de hoje, que na vida delas se cumpram as palavras do apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós abençoamos essas almas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja que está feliz com essas 11 almas, diga: Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.